Como um louco ao fim da tarde, como um cão enfeitiçado, como se o demônio houvesse ocupado seu corpo, como se cada dia fosse o último da sua vida, assim começou Sebastião a levar a vida, desde que soube que uma leucemia estava decidida a tornar breve a sua existência. Deixou de se comportar como um respeitável funcionário público, pendurou o casaco e a gravata no lugar mais longínquo do quarto. Abandonou as falas mansas e o sorriso escasso que o tornavam um homem distante e respeitável. Apaixonou-se pelas noites agitadas dos subúrbios. Aprendeu a misturar-se com os sons da madrugada e a entoar as cantigas dos homens no seu regresso tardio à casa, vindo dos bares miseráveis que habitavam os quintais. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do 8090, uma iniciativa que junta novas vozes literárias com os seus autores preferidos para uma conversa acerca dos livros, da escrita e da vida. O meu convidado hoje é o Marcelo Panguano. Marcelo, que já é sobejamente conhecido nas lides literárias em Moçambique, é escritor, é na verdade um decano da literatura, é jornalista, é crítico da arte e da vida, é cronista, é músico, é um criativo, é um poeta e é um criativo na sua plenitude. Marcelo, seja bem-vindo. Eu sempre considerei o Taruma uma pessoa bastante suspeita. O Taruma gosta de falar muito bem das pessoas e eu tenho sido o alvo preferido do Taruma. Ele gosta muito de enaltecer valores que eu não tenho. Mas já que estamos aqui, vou fingir que aceito que sou poeta, vou fingir que aceito que sou cronista e vou fingir que aceito todos esses adjetivos que me dirigiu. Eu fico bastante satisfeito por aceitar, porque digo, por acreditar e por ter visto diante de um livro do Marcelo. Nós começamos esta conversa e lemos um bocado um excerto do Como um Louco ao fim da tarde, e já há algum tempo que eu também não lia o livro, pois percebi-me que afinal há um traço de prosa poética ali no início início e que também vai acompanhando todo o corpo do texto. Queria só fazer uma provocação em relação a isso. Não tem uma prosa poética, uma poesia muito assente ali naquelas descrições de Como um Louco ao fim da tarde? Na verdade, todos nós somos um pouco poetas. E a minha primeira aventura narrativa foi através da poesia. Há quem diga que eu devia ter apostado na poesia. Eu tenho um livro de poesia escrito há coisa de mais de 20 anos. Escrevi quando eu vivia no Chimoio, uma terra maravilhosa, que eu gostaria um dia de voltar. Não para morrer lá, mas para visitar como tu. Mas uma das minhas curiosidades, e ainda bem que mencionou a crítica literária, a prosa e diferentes disciplinas dentro da prosa, qual desse campo ou desse mar ou dessa praia o Marcelo sente-se à vontade a navegar ou a nadar? Se o Taruma me permite, se as pessoas que vão acompanhar esta conversa me permitirem também, eu vou dizer o seguinte: eu gosto de cerveja. Não interessa se é 2M, se é Heineken, se é Light, se é Antares Gold. Basta ela seja boa e gelada. É um pouco como na literatura. Eu sinto-me bem quando, de acordo com a situação, com as circunstâncias, se o livro que o Taruma escreve me cair dentro do coração, eu vou sentir necessidade de escrever sobre o seu livro. Se uma determinada situação social me ferir, eu vou sentir necessidade de fazer uma crónica.
se eu viajar até Inhambane e ver aquelas paisagens todas incríveis, vou ter a necessidade de voar um pouco mais, de escrever essas paisagens num romance. Tudo depende. Tudo depende. O Marcelo diz que tem medo de escrever poesia. Eu, no meu caso, tenho medo de escrever prosa e, de certa forma, sinto a poesia algo tanto quanto fácil. Mas a prosa, a ideia que tenho da construção, por exemplo, de um personagem ou da recriação de um espaço, de um ambiente, acho que são coisas que eu não conseguiria fazer. Há quem diga que o romance é um privilégio das pessoas que tiveram capacidade de viver muito. Porque o romance exige uma descrição de muitas vivências, de muitas observações. Quem viveu muito, observou muito, tem todos os instrumentos, tem toda a capacidade, tem toda a possibilidade de poder escrever um romance. Acreditas nisso? Calhar é uma questão de aprendizagem que eu não tenho, não tenho as ferramentas. Também acho que passa-se por aí. É interessante que o Marcelo falou de vivência. E acho que um bocadinho antes de estarmos aqui ao ar falava do sítio onde nasceu, do tempo em que nasceu, das coisas que viu, e tem o privilégio de ter visto essa transformação temporal e até espacial e até de certa forma do modo até de vida. Uma coisa que tenho a curiosidade de saber é, do seu ponto de vista, com toda essa bagagem de conhecimento, o que é que acha da literatura do nosso tempo? Já estamos a falar de literatura moçambicana, sobretudo as novas ou não propostas publicadas por jovens. Que tipo de caminhos temos para chegarmos a um ponto em que, se calhar, estejamos de todo satisfeito com o que se vem publicando? A tua pergunta é uma pergunta muito interessante. Remete-me a outras reflexões. A primeira é que a nossa literatura vem de longe. A nossa literatura vem de longe. A nossa literatura vem combater o mal, esse grande mal que era o colonialismo. Conseguido vencido esse combate, surgiu uma outra geração que substituiu a geração dos Sérgio Vieira, dos Calunganos, dos Jorge Rebelos, do Armando Guebuza, que foi um grande poeta, e do Ganhão, que foi um grande poeta. Surgiu outra geração que entendeu que devia, substituir esse paradigma de luta com outro novo paradigma, consentando com os novos tempos. Então surgiram os Ungolanos Vaca Coça, surgiram os Jornais Bucanos, Hélder Moteias, os Armando Artures. A ideia era nós pegarmos aquilo que tinha acontecido no tempo colonial e retratarmos isso para que a história moçambicana não morresse. Se fores a reparar a minha primeira obra, As Vozes que Falam de Verdade, tecnicamente o livro não é grande coisa, mas sob o ponto de vista de retenção histórica, o livro é extremamente importante, porque é um tempo colonial que não deve morrer. As pessoas que quiserem revisitar o que aconteceu antes têm este livro como instrumento de análise. E depois há outra terceira reflexão, que é o tempo de surgimento de escritores como Alva Taruma, como Sangaro Capio, Aurélio Frudela, Irondina Joshua, e outros tantos, o Leo Cote, e outros tantos que o Bonde, a Palmelo Itinga, e outros tantos que agora não me recordo. Então esses têm essa responsabilidade definitiva
de criarem um traço definitivo. O Marcelo, para além de ser um dos escritores, se calhar para mim um escritor mais acessível a nível de Moçambique, pelo menos para mim, digo acessível no sentido de eu consigo ligar para o Marcelo: olá Marcelo, podemos fazer isto, e o Marcelo, tudo bem, podemos fazer, onde é que estás Marcelo? Mas também é um dos mais humildes, mais sinceros escritores que conheço. Algo que me chamou a atenção no que acabou de falar também tem a ver com o processo, sobretudo este de transição da poesia, ou se não da literatura de combate, para uma literatura que vai de encontro ao chão das coisas, moçambicanamente falando, mas também de retenção da história e da verdade. Eu, se calhar, poderia acrescentar que também tiveram a missão de criar heróis, de facto, heróis moçambicanos, fazer o moçambicano ser protagonista da sua própria história. Posso falar, por exemplo, da obra Walalap, que vai introduzindo figuras, né, com uma trama histórica que vai introduzindo figuras que têm somente a ver com o nosso meio, e até faz uma explicação, até, digamos que, de uma linhagem banto de criação do Império de Gaza. Como posso também falar de Os Ossos de Ngungunyan. Isto não vem por acaso, é uma tentativa de colocar o africano, até poderia assim dizer, a ser ele mesmo dono do seu espaço e dono do seu tempo. Não sei se concorda. Eu concordo plenamente contigo e faz-me recordar uma conversa que eu tive com a falecida escritora Lina Magaia, irmã mais velha do também falecido escritor Albi Magaia, que dizia-se que invejava muito a Portugalidade. Isto é, que os portugueses tinham uma grande capacidade de reivindicar aquilo que eles eram. No dia que se comemora a morte da Amália Rodrigues, Portugal para. Todos os jornais falam da Amália Rodrigues, todas as rádios tocam a música da Amália Rodrigues. No dia que se comemora a morte do Camões, todas as escolas declamam poesia do Camões. No dia até que se comemora a morte de Eusébio, que é nosso, todos os jornais falam de Eusébio, que é português, que deixou de ser moçambicano, que é português. Eles reivindicam a sua Portugalidade de uma forma muito profunda. E dizia Lina Magaia que se nós, moçambicanos, tivéssemos essa capacidade de reivindicar a nossa moçambicanidade, nós daríamos um grande salto cultural e social. Repara, Alva Taruma, que nós já nem comemoramos o aniversário da morte de um grande artista plástico, um grande escultor, talvez um dos melhores que houve aqui em África, que é o escultor Chissano. A gente já. E corremos o risco de um dia já nem comemorarmos a morte de José Craveirinha, nem do próprio Eduardo Mondlane. Estamos a esquecermos das grandes figuras mitológicas. Por isso a literatura tem essa grande responsabilidade de rebuscar isso, de fazer com que as pessoas que viveram antes de nós com uma grande responsabilidade, não morram, sabes? Porque só morre quem não é falado, sabes? Eu que vou Canela, Camacico, a UF. Isso é verdade. Isso faz-me recordar, por exemplo, da Paulina, que é o Prémio Camões, o último Prémio Camões. Recorda numa obra dela que é As Andorinhas, que
que tenta construir através do mito que Eduardo Mondlane narra na sua obra Chikango, Filho de Chefe. Tem a ver com a águia, que é criada como se fosse uma galinha e que no fim depois consegue desfazer-se dessa descrença de que era águia e faz aquele voo triunfal que a torna de facto águia e que recupera a sua vamos lá dizer animalidade, não é? E ela faz essa obra toda num espírito de recuperação do mito também por trás do Eduardo Mondlane. Então acho que há muito espaço para a criação e recriação de factos e situações que são somente inerentes a nós e se calhar até de recuperação daquilo que já foi feito, que foi a tentativa não de criação de uma linguagem, mas de trazer essa linguagem para dentro da nossa literatura, no caso de algum trabalho do próprio Marcelo, mas, por exemplo, no caso do trabalho do Suleiman Kassamo, que traz muito do aspecto oral, da fala, da forma como nós utilizamos o português. Porque o português é a língua que escolhemos falar, mas as formas de utilização dessa língua depois ganharam sua própria originalidade. Podemos hoje falar de português de Moçambique. Quando eu digo que o Marcelo quase me encontrava enquanto eu não estava, já é uma forma muito nossa de falar o português. E o Marcelo sabe muito bem o que é que isso significa. Eu acho que nós estamos a reconstruir, de certa maneira, um português que não é convencional. Isso é próprio de todas as literaturas. Acho que nós somos os únicos que construímos isso, que nos pegamos disso. Há escritores que o fazem com mais facilidade que os outros. Repare que, indo ao encontro da tua explanação, vai concordar comigo se eu disser que nós temos vários tipos de escritores. Há o escritor como o Suleiman Kassamo, que tu fizeste referência há pouco tempo, que tem essa grande capacidade de ir buscar todos os elementos que fazem parte da oralidade, incorporar isso na sua escrita. Da mesma maneira como tens também o Aldino Mianga, que é um escritor suburbano, de facto. Ele recita tudo aquilo que todas as vivências dos subúrbios. Aí a Mafalala, aí a Xamanculo, aí a Xinhambanine, a Estalamata, aí a Nquaculo. Ele revisita tudo, aqueles becos, aquelas casas da tia Cacilda que vendia o puto, os personagens que iam lá. Ele, mais do que ninguém, ele é um buscador de passados, se eu posso utilizar essa expressão. Ele é um estilo dele. Tens um Walalap, um Guilherme Cacosa, que é um escritor de história, de factos históricos nossos. Ele tem essa capacidade primeiro de ter sido um historiador, não é? E segundo, tem essa capacidade de juntar a sua formação académica, incorporando esses elementos todos de história. Então, nós temos vários tipos de escritores, cada um com a sua inclinação, e a literatura moçambicana é isto, essa diversidade toda. Obrigado, Marcelo. Nós vamos dar uma pequena pausa só para a leitura do excerto da obra do Marcelo e voltamos já para mais conversa. Começou a perseguição. Uma chopa atrás dele a gritar: "Filho da puta, se te apanho, corto-te a cabeça!"
e o seu grito alertou a vizinhança. Fez abrir as janelas e as portas dos quintais. Viu-se gente agressiva, pronta a esvaziar as suas cotidianas frustrações nesse homem que nem sequer conheciam. E veio ao terreiro mais gente, mais paus e katanas, muito ódio. Em pouco tempo, uma multidão corria atrás de Sebastião. Acossado, meteu-se por becos, driblou todos os obstáculos, esquivou-se de objetos arremessados. Perto, cada vez mais próximos, os gritos do indignado machopa. E mais portas, e mais homens, e mais mulheres, e mais ódio a sair dos quintais. De repente, uma mão interceptou a sua fuga. Rápida, puxou-o para o interior de uma casa. A porta logo se fechou. Tá, bem-vindos novamente para a segunda parte da nossa conversa de 80-90. Após esse excerto da obra do Marcelo Panguano. Uma coisa interessante nesse excerto que eu estive a acompanhar é o fato do Marcelo ser conhecedor das várias etnias que compõem este mosaico cultural que é Moçambique. Eu gostaria que o Marcelo falasse disso. Não, estou a rir-me porque uma parte do excerto diz assim: começou a perseguição, o Machop atrás dele a dizer: filho da puta, se te apanho, corto da cabeça. Chamou-me a atenção essa coisa do uma shop, quer dizer, para mim deu a ideia de não ser só o fato do personagem ser Machop, mas o ser Machop em si carregar um certo significado em termos de atitudes e comportamentos. Como o Marcelo, ele já tinha dito, mas é uma pessoa totalmente urbana no sentido, pelo menos, de que nasceu nesta área metropolitana de Lourenço Marques, não é? É diferente para quem nasceu na ilha de Inhaca, por exemplo, ou quem estava a, não sei, 40 quilômetros na Catembe, ou pronto, certo que a configuração urbana hoje mudou, mas o Marcelo foi, pelo menos para essa altura, acredito, foi um grande observador, e para essa altura, acredito eu, havia também várias etnias que iam povoando as cercanias de Lourenço Marques. Então era isso que eu queria que falasse um pouco daquilo que nós somos como moçambicanos. Como sabes, o escritor tem a responsabilidade de escrever sobre o meio que lhe rodeia, as vivências que teve. Eu tive o grande privilégio de ter nascido numa zona rica na sua diversidade tribal. Eu nasci no Spamanine, aliás, nasci no hospital da Missão Suíça, no Xamanculo. Foi lá que a minha mãe teve o parto. Mas vivi durante muitos anos no bar de Spamanine. Tudo que eu sou devo exatamente àquela vivência suburbana lá, com aquela multiplicidade de pessoas vindas de todas as partes. Eu vivi com macuas, que ficava mesmo ali ao lado de Mafalala. Convivi com machops, convivi com Wachangana, Vanyambana, Vatswa, Nishinwanyana. Então foi quando eu percebi-me que de facto nós todos éramos iguais. Quer dizer, o meu combate ao tribalismo começou nessa altura. Aliás, eu não cheguei a sentir o tribalismo.
nós nos sentíamos, nós vivíamos todos juntos, comungávamos as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias, jogávamos juntos o futebol. Quando jogávamos juntos o futebol, ali não havia manhambana ou massa, havia um bom jogador ou um mau jogador. Mais tarde, quando fui fazer o serviço militar obrigatório, no tempo colonial, essa mistura de tribos continuou. Conheci pessoas já de Nampula, conheci pessoas da Zambésia e de outros quadrantes de Moçambique. O cruzamento de ideias, o cruzamento de tribos, o cruzamento de muitas coisas foi enriquecendo cada vez mais essa minha maturidade tribal, se posso dizer assim. E é ela que eu tento refletir, essa maturidade que eu tento refletir, Taruma, nas coisas que eu escrevo. Eu quando digo Machop, Xangana e tal, faço de propósito, faz parte de uma estratégia política para que as pessoas que leem, que foram ler aquele livro, saibam que Machop, de onde é, porque é que se comporta assim, etc, etc, que é moçambicano. Interessa-me vincar esses aspectos tribais na obra para tornar essa obra nossa, onde as pessoas se identifiquem quando leem. Até porque hoje, Marcelo, a fluidez com que nós vivemos, por exemplo, no espaço que é atualmente a cidade de Maputo, é difícil até de se notar alguma diferença entre uma Xangana, por exemplo, e uma Ronga. Há a tendência de se pensar que é o mesmo povo. Estamos, infelizmente, estamos a atingir aquele grande desejo que a Frelimo trouxe quando entrou em Moçambique, que é matar a tribo para construir a nação. Sob o ponto de vista de estratégia política, de filosofia, essa frase é extremamente bonita. Filosofia, matar a tribo para construir a nação. Mas eu tenho medo dessa afirmação. A tribo não se pode matar. A tribo não pode morrer. Nós temos que continuar a sermos nós próprios, temos que continuar a ser Rongas, Xangana e tudo. Acho que Moçambique, sob o ponto de vista cultural, só pode crescer quando nós formos diferentes. Eu não quero ser uma Coa. Eu quero ser uma Ronga, sabes? Quero que Moçambique sinta a contribuição de uma Ronga nessa sua diversidade cultural, estás a ver? E o Macua também, o Macena também, exatamente. O Ajawa também, sim. E assim vai. Outra coisa, que se calhar para quem nos vê, alguém pode não saber de tudo da bibliografia do Panguana. Eu só irei mencionar alguns, por exemplo, a Balada dos Deuses, o Chão das Coisas, Como um Louco ao Fim da Tarde, As Vozes que Falam de Verdade. Conheço outra bibliografia e até conheço aquela que segue, mas falei desses livros por um único motivo, que é a presença notória de um desassossego nesses livros, algumas vezes não no narrador, mas em algum dos personagens. Depois fiquei curioso um bocado quando disse que já tinha uma certa consciência de tribo e que não havia, digamos que, desigualdades. Mas sempre que leio Marcelo, encontro alguém com uma notória manifestação de desassossego. Como é que Marcelo explica isso? Acho que deve ser um escritor desassossegado. Eu lembro-me de ter dito, não sei se foi antes desta conversa ou ao longo desta conversa,
eu ter dito que eu sou um escritor com muitos medos. Sim, deve ter sido ainda no princípio, na nossa primeira parte. Sim, eu sou um escritor com muitos medos. E esses medos, acho que de certa maneira se refletem na minha escrita, nos meus personagens. É um desassossego que eu acho que é. Se tu consegues te aperceber desse desassossego, eu fico muito satisfeito, porque eu consegui, como escritor, transmitir-te uma emoção, um sentimento, um medo. Exatamente essa função de escritor, ter a capacidade de poder transmitir ao leitor sentimentos. Se são sentimentos de medo, se são sentimentos de vitória, não interessa, mas são sentimentos. E então não é isso que vai deixar de... Não é isso que vai me preocupar. Pelo contrário, vai me deixar ficar satisfeito. Marcelo, enquanto conversávamos, ocorreu-me uma coisa. Que tal uma novela? Uma novela moçambicana, uma novela que se situe num determinado tempo histórico, que se calhar vá progredindo de período para período até os nossos tempos, escrita pelo Marcelo. Alguma coisa tem que se leve às telas? Essa pergunta é muito suspeita. Essa pergunta está a partir de alguém que conhece o meu projeto literário, que é o Taruma. O Taruma foi a pessoa que eu escolhi para fazer o prefácio. Não, o livro sem prefácio. O livro não tem prefácio, porque alguém dizia que os livros não podem ter prefácio. Os livros têm que valer por si. O livro é bom. Os prefácios têm a tendência de falar bem de um livro que não presta. Não existe nenhum prefácio que fala dos aspectos negativos da obra e do autor. Fala sempre bem. Então, alguém dizia, um Ngulano Bacacosa, que os livros devem prescindir dos prefácios. Mas o Taruma não fez um prefácio, fez uma revisão de um livro, de um romance histórico, que penso que vai sair este ano ainda, que tem um título provocatório, entre aspas, A Hora Maconde. A Hora Maconde. Que é uma viagem pelas matas de Cabo Delgado durante a Guerra de Libertação Nacional. E exploro aspectos que nunca foram explorados por outras obras que abordam essa guerra. Porque a guerra colonial tem que ser vista em toda a sua amplitude, sabes? A guerra colonial foi interpretada por homens. E esses homens tinham as suas fragilidades, os seus vícios, as suas ideologias. São essas componentes que muitas vezes, nos livros que nós lemos, muitos deles escritos por antigos combatentes, não falam. Falam das zonas de operação, das lutas mais importantes em que eles foram protagonistas e dos seus objetivos políticos e não ultrapassam, digamos, essa barreira. E a Hora Maconde ultrapassa. A Hora Maconde vai para aspectos muito mais profundos. Por exemplo, o dilema de tu, moçambicano,
seres convocado para essa guerra, para lutares contra pessoas que estão a lutar para te libertar. É um aspecto. Segundo, o confronto com oficiais portugueses da esquerda, que tinham uma outra visão da guerra. Entendes? Tinham uma visão mais de conceder a independência aos povos, ao povo moçambicano neste caso. As leituras que eu aprendi a ter, comecei a ler o Mao Tse-tung na tropa, eu comecei a ler o Franz Fanon, comecei a ler as teorias do Claude Lévi-Strauss e comecei a discutir política. Comecei a confrontar-me com problemas de homossexualismo vividos por muitos militares nessa altura. Confrontei-me com problemas de consumo de drogas. Confrontei-me com problemas de tentativa de suicídio. Confrontei-me com a profundidade da dor humana. Entendes? Lá. Então são estas componentes que eu tento incorporar, não sei se eu teria conseguido, neste livro. E fazer ver às pessoas que a Guerra de Libertação Nacional, nas matas de Cabo Delgado, onde eu estive a operar, foi uma guerra devastadora em todos os sentidos, principalmente no escangalhamento do homem. É este livro que o Taruma queria que eu vos falasse agora. É exatamente este livro que vai sair, que faz parte também desta tentativa de fazer-se ficção histórica, porque se vocês forem se aperceber, o romance, sem tanto como tal, está a tomar uma nova direção, que é a direção de exploração de questões históricas. As grandes obras, os grandes romances que estão com muita, digamos, com muita projeção, são romances que abordam questões históricas, porque os povos, os escritores estão a descobrir que é preciso olhar para trás, é preciso nós reconstruirmos, e a ficção histórica é um elemento extremamente importante. Marcelo, já vamos caminhando para a reta final da nossa conversa. Uma coisa que eu sinto que é tabu entre os escritores, sobretudo mesmo os cultores da palavra e da pena, é a questão da vida de quem faz a arte, desta nossa arte. Sinto que nunca se fala das nossas condições de vida, e isso acho que de certa forma faz com que o escritor também seja, quem faz essa atividade seja olhado como quem está simplesmente a brincar. Sim, pronto, escrevo nas horas vagas, mas o Marcelo não escreve nas horas vagas, o Marcelo dá vida à escrita, dá sangue, se não escrevesse, não sei que outra coisa o Marcelo seria. Bem, quer dizer, já é humano, né? Pronto, eu queria que o Marcelo falasse um bocadinho, pelo menos deste nosso lado de às vezes não levar a sério quem faz a arte. Este é um debate antigo, Taruma, que sempre nos remete à pergunta eterna que se faz por aí: posso viver da arte?
faz-se pergunta sempre, posso verdade. Eu acho que não se pode viver de arte. Não se pode. Há casos isolados de pessoas que vivem de arte, mas são casos isolados. São pessoas que se calhar são mais iluminadas que nós, mas não se vive de arte. E uma pergunta que me entristece muito é esta aqui. Além de uma outra. Este senhor não faz nada, só escreve. Só escreve. É profundo isso, quer dizer, isso significa que, de facto, nós não estamos a ser levados a sério. O escritor precisa para além de ser escritor, é um homem que faz parte da sociedade, e a sociedade tem suas exigências, tens de ter casa, tens de ter esposa, tens de ter filhos, tens de pagar água, tens de pagar luz. E só retificando, agora também podes ter esposo. Esposo? Sim. Sim, ouvi dizer que sim. Ouvi dizer que sim. Essa dava para um outro debate sobre essa dupla função do homem. Mas pronto, o que me preocupa, Marcelo, não é se eu não tenho que fazer outra coisa para além da escrita, mas tem a ver com um certo preconceito que até nos leva a não termos editores sérios. Porque acaba-se pensando que o teu único prémio é publicar aquele livro e ter o livro em algum lugar. E depois também não termos uma lei de mecenato que funcione, ou se calhar quem poderia ser o nosso mecenas não perceber que benefício de certa forma teria abraçando o mecenato. Então, para mim vai um bocado por aí, porque existem formas ou seria bom que existissem formas de termos algum apoio enquanto fazedores de literatura, para que pelo menos criemos condições de ir buscarmos as histórias que nós precisamos. Eu acho que, desculpa cortar-te, não, cortar-te não. Cortar é uma expressão utilizada nos talhos. Desculpa interromper. Eu acho que as editoras e outras instituições que tinham a obrigação de nos apoiar não nos podem apoiar nem nos podem respeitar se o próprio sistema não criar condições, não criar leis que nos apoiem. Eu não quero dizer que o governo fechou os olhos aos escritores e tal, mas o que eu quero dizer também é que devia ter mais agressivo nesse apoio, na definição de políticas que pudessem apoiar os escritores, entendes? E não é. Se o próprio governo não tem políticas mais incisivas em relação ao escritor, como é que uma editora pode ter? Não dá. Nós precisamos que... eu não tenho números agora, mas há países em que uma certa percentagem do orçamento de Estado se direciona a apoio a atividades literárias também, entendes? Onde os escritores que vêm demonstrando um grande apego à causa literária têm subsídios, entendes? E são subsídios bastante bons, e nós não temos isso cá. Nós não temos, nós somos quase como os dançarinos. Quando chega um chefe de Estado, convocam os dançarinos para ir fazer malabarismos na pista do aeroporto, entendes? Nós também somos um pouco assim, ou sentimos assim, este tratamento. Como é que vai, escritor? Então, quando é que sai o próprio livro e tal? E não te dão 100 mil meticais
uns míseros 150 mil meticais para patrocinar 200 exemplares, 200 míseros exemplares. Não tens isso. Mas ao mesmo tempo, tu contastas-te, através de muitas informações, que há desvios de milhões de dólares de meticais neste país, nos cofres de Estado, para objetivos obscuros, mas não existem 100 ou 200 mil meticais para patrocinar um escritor com objetivos bastante importantes para o país. Então é preciso fazer despertar essa mentalidade toda. Não é o escritor que vai andar a bater as portas da empresa, é o Estado que tem que criar motivações junto ao empresariado, para que o empresariado abra as portas que possam auxiliar o escritor nessa sua digna missão. Não é isso que está a existir até agora. Nós somos, que me desculpem as pessoas que estão a escutar, mas de certa maneira nós somos, de certa maneira, tratados como se fôssemos uns palhaços de circo. Bom, antes que o Marcelo diga mais verdades, acho que já é a altura de colocar um ponto final a esta conversa. Não é porque as verdades façam mal, Marcelo. O nosso tempo mesmo chegou ao fim. Obrigado pela presença no 8090. Este é, como eu disse no princípio, um movimento, um projeto que busca enquadrar ou levar as novas vozes que fazem literatura para estarem com os seus escritores favoritos. Eu escolhi a ti, Marcelo, por tudo quanto representas para mim. Espero que as pessoas, os leitores, os telespectadores gostem, e acho que para mim foi uma boa conversa. Nós vamos terminar com a leitura de mais um excerto e ficamos para a próxima. Depois aconteceu. Do céu, ao longo de um tempo que parecia uma eternidade, aconteceram trovoadas capazes de assustar os homens mais corajosos. Depois veio um raio, veloz, brilhante. Caiu fulgurante sobre a árvore onde Sebastião pretendia protagonizar o seu último ato na terra dos homens. Ouviu-se uma explosão. Depois, um enorme clarão. A seguir, a árvore abateu-se estrondosamente no chão. As oferendas que haviam sido deixadas pelo povo em honra dos seus antepassados desapareceram num instante. Sebastião estava estatelado. Depois, um enorme silêncio. Depois mexe-se, grita de dor, chama pelo nome da mãe, grita também o nome da sua mulher. Debalde, ninguém para o socorrer. Apenas a chuva que agora caía abundantemente, tal como acontece quando os deuses decidem abençoar com uma boa chuvada a terra dos homens. Um pouco distante, na curva mais próxima, um grupo de pessoas vem a correr. Luana está à frente, ansiosa, altiva, a cabeça erguida, digna de uma mulher ronga.